Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast Precisamos Falar Sobre, realizado pelos estagiários de Psicologia da UCDB, em parceria com o Hospital São Julião. Hoje, eu e o Gabriel, nós vamos falar sobre a depressão e a ansiedade no trabalho, a diferença entre as duas e como a pandemia ajudou a aumentar os casos de pessoas sofrendo em uma das duas, e ainda mais porque é importante falar sobre isso no contexto de trabalho. E para começar a nossa conversa de hoje, é necessário falar o que é depressão e o que é ansiedade, quais são as diferenças entre as duas, já que muita gente às vezes confunde ou acha que é frescura, mas na realidade são transtornos mentais muito sérios. A depressão, ela é facilmente confundida com uma tristeza, ou um desânimo, ou um mau humor, e por conta dos seus sintomas mais comuns. Mas ela é muito mais do que isso. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 11 milhões de brasileiros de todas as idades sofrem com esse transtorno, além de ser uma das principais causas de incapacidade e afastamento do trabalho e até de outros meios sociais, como a escola, família e amigos. Alguns dos sintomas mais comuns da depressão estão ligados ao desinteresse por atividades cotidianas, sentimentos como o medo, a insegurança e também baixa autoestima, perspectivas pessimistas de futuro e a falta de sentido na vida, além de alguns sintomas físicos como insônia ou sono excessivo, dores musculares e por todo o corpo, além da queda no desempenho físico. E por ser uma doença que pode se agravar, é muito importante que as pessoas procurem tratamento na psicoterapia e às vezes em alguns casos com medicamentos específicos, pois é um transtorno que tem um tratamento e as pessoas acometidas podem sim conviver com ele, tendo qualidade de vida e sem se abdicar de sua funcionalidade, como que os sintomas indicam. Já no caso da ansiedade, ela se diferencia da depressão por ser uma resposta natural do ser humano para situações inesperadas ou que não temos controle. Ficar ansioso antes do primeiro dia num emprego novo, por uma oportunidade muito esperada, por algo arriscado, pelo almoço de domingo, é absolutamente normal, desde que a intensidade desse sentimento não atrapalhe sua vida e você consiga administrar isso sem sofrer. A ansiedade se torna preocupante quando ela se torna patológica, ou seja, a pessoa adoece e faz com que ela sofra com as suas formas de apresentação e sintomas, que podem ser psicológicos, como o medo excessivo do futuro, pensar que tudo vai dar errado, pensamento acelerado, dar muito foco e intensidade para as coisas e acontecimentos que não teriam esse peso em outras situações, falta de concentração, além dos sintomas físicos, como a insônia, palpitação, cansaço excessivo e sensação de que não consegue descansar nunca. É importante frisar que a ansiedade também tem tratamento com psicoterapia e medicamentos, quando for necessário. E pode trazer muitos desafios para a vida de quem convive com ela, já que a pessoa gasta uma energia enorme com a forma que a ansiedade a faz enxergar as coisas do seu cotidiano e pode gerar um esgotamento nessa pessoa. Por isso é importante se atentar e saber que tem sim como lidar com isso e pedir ajuda, pois não é frescura e você não é fraco por isso. Sim, é importantíssimo conhecer esses transtornos e saber que eles têm sim diversas formas de apresentação. E por isso, não dê uma de psiquiatra dando diagnóstico por aí. Ao invés disso, procure um profissional capacitado e se perceber que está sofrendo com depressão, ansiedade ou qualquer outro transtorno, indique para quem você conhece ou quem passa por isso. E o mais importante ainda é diferenciar os dois, já que ainda existe muita confusão sobre os sintomas de cada transtorno. Bom, a gente pode dizer que a principal diferença é que a depressão seria caracterizada pela desmotivação e uma perspectiva negativa do futuro. Como se a pessoa tivesse sem energia para fazer o que antes conseguia fazer tranquilamente. Enquanto na ansiedade, o que a gente nota é essa preocupação excessiva com as coisas, o que faz com que a pessoa gaste uma energia absurda tendo esses pensamentos e a impeça de fazer muitas coisas, porque ela está ocupada demais pensando. E além disso, as duas têm outra possível ligação, já que uma pode ser fator de risco para desenvolver a outra. E seria algo como se a ansiedade, por fazer a pessoa gastar tanta energia, pudesse deixá-la vulnerável para desenvolver a depressão. Assim como a depressão pode ter como um dos sintomas a ansiedade por diversos motivos, como quando a pessoa começa a se culpar por não conseguir fazer o que antes conseguia, sem dificuldade, e aí por isso ela acaba podendo ficar ansiosa. Mas se atente, o nosso corpo e nossa mente não são uma matemática exata, então não quer dizer que a depressão necessariamente vai levar à ansiedade ou vice-versa. É apenas uma possibilidade que acontece em alguns poucos casos, em especial os que estão sem tratamento. E é a informação que merece ser divulgada para todos para que se tenha cuidado e vá atrás de tratamento.
E agora, sobre os números de depressão e ansiedade na pandemia, um estudo realizado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e publicado pela revista The Lancet apontou que o isolamento social e a pandemia impactaram e muito a saúde mental das pessoas, sendo que os casos de depressão e ansiedade tiveram um aumento de aproximadamente 90% só em 2020. E dentro das empresas tudo se transformou muito bruscamente, visto que com o novo regime de home office e isolamento social, que se tornou muito comum, fez com que os profissionais precisassem se adaptar de uma hora para outra à nova forma de trabalho e comunicação. E além disso também preciso discutir sobre os profissionais que continuaram a trabalhar presencialmente, visto que há diversos relatos de exaustão ligados ao maior número de demandas, ou até mesmo medo de ser demitido, levando em consideração que milhares de profissionais perderam seu emprego durante a pandemia. E além disso, para somar mais ainda essa conta, ainda tem o medo de ser contaminado com o vírus, porque tem o medo de sintomas para a própria pessoa e também o medo de contaminar pessoas próximas, que pode causar uma carga emocional além da conta e trazer uma predisposição para diversos sofrimentos psíquicos. E isso é muito comum, principalmente na realidade hospitalar, como essa que a gente está trabalhando agora com vocês. A ansiedade no trabalho pode vir a despertar diversos gatilhos externos e internos. Em grande parte dos casos, os transtornos desencadeados acontecem por questões internas, como excesso de responsabilidade e cobranças de metas inatingíveis. Por isso é importantíssimo falarmos sobre a construção de um ambiente corporativo pautado no bem-estar através de diversas estratégias que listaremos a partir de agora para fechar esse episódio do podcast. Primeiro, a partir da cultura organizacional, que diz respeito ao conjunto de valores, missões, crenças e propostas, e às vezes até mesmo hábitos da organização, é possível promover uma orientação de como as pessoas podem e devem agir no dia a dia das atividades, com o objetivo de que fortaleça a cultura vigente, incluindo os modos de pensar e agir pautados no bem-estar e equilíbrio emocional. A partir disso, nós podemos salientar um melhor entendimento dos colaboradores a respeito do que é relevante para o melhor desempenho de todos. E quando falamos sobre saúde mental dentro das instituições, a gente abre um leque de possibilidades junto ao RH, que pode vir para incentivar o diálogo sobre saúde mental dentro da empresa e se posicionar como uma área que está sempre disponível para receber queixas, sugestões, lidar com as questões relacionadas à ansiedade, depressão e quaisquer outros distúrbios que apareçam nesse contexto. E é por isso que o RH deve ser visto como um canal de diálogo, sempre seguro e confiável, para que se possa expor suas angústias, incertezas e questões emocionais comuns do dia a dia. Outro ponto importante para falarmos sobre saúde mental diz respeito à informação. E a gente diz isso porque é possível notar que ainda há muito receio na população em falar sobre essa saúde psicológica. Seja por medo, por achar que não é nada demais. E é justamente por isso que, como estratégia de intervenção, a empresa pode vir a fornecer reunião, promoção de palestras acerca do tema, a fim de desmistificar o que é a saúde mental em si e qual a importância dela para o ambiente de trabalho. E levando em considerações todas essas estratégias, a psicologia está aqui nesse contexto justamente para contribuir com um melhor ambiente de trabalho, mais saudável, produtivo, e que promova bem-estar para os trabalhadores e para todo mundo que convive no hospital. E com isso a gente finaliza o episódio de hoje. Foi um prazer falar sobre isso com vocês. Lembrando que ainda tem mais um episódio que vai ser apresentado pela Mônica e pela Karine. E nós continuamos disponíveis, assim como no primeiro episódio, para tirar a dúvida de vocês através do número do WhatsApp e o e-mail também. Isso mesmo, vão estar aqui na descrição do vídeo. Qualquer coisa vocês podem pegar lá e falar com a gente. Comentários, dúvidas, sugestões, questões que surgirem, solicitações, o que aparecer que vocês quiserem falar direto com a gente, nós estamos disponíveis. Lembrem-se disso. Então é isso. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.